Oi, pessoal. Vou esperar, eu não sei porquê, mas o Facebook fechou sozinho, sem me dar nenhum sinal, travou e eu vi que ele enviou essa live já pra página, mesmo sem eu ter apertado o botão enviar, concluir, nada disso. Então eu vou esperar, né, vocês entrarem novamente. Vai dando um oizinho aí quem conseguir entrar e eu vou continuar o tema. Eu vi que alguém já conseguiu. Me dá um ok só pra ver se você tá me ouvindo agora melhor. No começo tava me ouvindo, não sei aonde parou. Aonde que você perdeu aí o sinal, Van? Bom, a Van vai me posicionando, né? Eu vou continuar da onde tava na minha linha de raciocínio, tá? Se tiver dúvida no final, quem tava online aí, a gente tira, tá bom? Bom, então vamos retomar. Eu tava falando então sobre o pudor, né? Então, o caso quando demora muito pra se falar sobre sexualidade e aí começa a criar pudor, vergonha e não quer tocar no assunto, então significa que a gente passou do tempo de falar sobre. Muitos pais falam pra gente assim: "Ai, mas eu fui conversar e a criança não gostou, não quis falar, não conversou, falou: "Para, pai, de falar sobre isso". É porque passou do tempo". Ah, mas será? Provavelmente, na maioria dos casos, vamos dizer assim, não todos, claro. Se eu comecei lá dos pequenininhos ensinando sobre o sexo, que o menino tem pênis, a menina tem vagina, às vezes tem apelido. Sobre o caso do menino, então é daí mesmo que eu tô continuando. Então não caiu muito tempo, não. Então, o pênis, a vagina, às vezes a gente dá apelido pra pênis e a vagina, né? Eu tava conversando sobre esse tema, né? Num encontro que eu fiz para professoras, né, de orientação de prevenção a abuso sexual infantil, e aí a gente viu que tinha vários apelidos, e aí assim, alguns apelidos às vezes remete a bicho, né, então perereca, existe uma perereca, e aí você vai explicar, o nome é vagina, mas quando a gente, na vagina, vulva, quando a gente chama em casa, a gente dá apelido. A mamãe, né, a nossa família chama assim. Mas outras pessoas podem dar outros nomes. Porque às vezes na cultura da outra criança, a mãe dela ensinou outro jeito. Periquita, por exemplo. E aí, assim, mostrar pra criança que existe um nome e esse nome às vezes tem apelidos e a mesma coisa do pênis, né? Então o pênis também é pintinho, né? Pipio, cada um vai chamando de um jeito. E que tudo bem, né? Chamar de outros nomes, não tem problema. Mas é a mesma coisa. E talvez dar mais de um exemplo para criança. E explicar o básico, né? Então ela tá pequenininha ali, ela vê o outro tomando banho, ela já tá com aquela curiosidade sexual de olhar, né? Ai, o outro, o pipi do outro, né? E você percebe que ela tá observando o irmãozinho tomar banho, a irmã tomar banho, ok. Trocando, ali é o momento para você perguntar, né? Se ela quer saber alguma coisa, o que ela estava observando, se ela quer fazer uma pergunta, e ali você abre para o discurso. Então, quanto antes nós falarmos sobre esse tipo de assunto e não sobre sexo, melhor vai ser para falar sobre sexo. Mais fácil, mais natural e muito mais saudável. Então a gente começa a ensinar sobre sexo. Quando? Quando estão mais velhos, sim. Mas dá pra explicar sobre o sexo pra criança que ainda é pequena? Sim, através de desenhos, através de histórias. A gente não vai colocar um filme na TV e falar: "Ai, filho, olha aquilo lá que é sexo. Ai, o que eles estão fazendo? Sexo". Por quê? Porque a imagem, até uma certa idade, vai ser um contexto muito pesado. Mas através de desenhos, através de imagens, né, mais leves, mais coloridas, mais alegre. Muitas vezes a criança acaba aprendendo sobre sexualidade quando tem a chegada de um irmão, de um primo na família, e aí ela pergunta como vai sair da barriga, e aí esse momento é o momento ideal pra gente já explicar o funcionamento real, e não a cegonha, e não sementinha. A gente pode até dar um nome pro sêmen de semente? Pode, é a mesma coisa.
Porém, a gente tem que explicar de uma forma bem simples o que realmente é a sementinha. Se eu falo sementinha e a criança acha que vai pegar uma semente lá na rua e vai pôr na barriga da mamãe e a mamãe vai ficar grávida, você já criou uma certa confusão. Então, não. Então, é uma sementinha que o papai tem, é uma sementinha que quando o papai e a mamãe estão muito felizes, eles se beijam, eles namoram, e aí ele libera essa sementinha na barriga da mamãe. Ok? Explicou. Ai, mas como que é? Como que entra a sementinha? Mas por onde passa? Pelo umbigo? Não. Se a criança já tá no momento de pergunta, de interrogação, se ela já tá criando histórias na mente dela de como a sementinha entra, de como, o que acontece com essa sementinha, então a gente vai um passo a mais. Então, ter a sensibilidade de perceber até onde a criança consegue pensar e ter dúvidas sobre, para eu conseguir levar o assunto até onde ela dá conta. E não até onde eu quero que ela saiba. Porque o que ela vai fazer com o resto da história? Ela vai completar. Se você não der um fim adequado, né, uma explicação adequada para aquilo que foi a pergunta inicial e finalizar, dentro do que ela te questionar e começar de repente trocar, cortar, diminuir o assunto ou inventar coisas muito mirabolantes, né? Histórias muito mirabolantes, a criança vai idealizar um fim. Então essa semente entra no umbigo e acontece o quê? A semente cresce, mas a mamãe tem que regar? Não. Ai, acho que não é assim que funciona, deve ter alguma outra coisa. E se ela assistir alguma coisa, ou se ela ver a fala de algum amiguinho, ouvir, né, a fala de algum amiguinho, algum comentário, ela pode criar algumas conclusões. Nesse vídeo que eu comentei pra vocês, eu não sei se caiu a gravação ou não, vou comentar de novo, tá na página da Psico Saber, volta aí uns dias, aproveita e vê os posts que a gente tem colocado aí de orientação pra vocês, papais, mamães, né, e todo mundo que tem contato aí com crianças. E tem um vídeo feito com pais, falando sobre sexualidade. É um vídeo muito legal, muito interessante, que o que me chama a atenção é que as crianças criam alguns finais, vamos dizer assim, muito relevantes, né? Porque não é tão errado. Então, por exemplo, assim, uma das crianças achava que o neném nascia pelo ânus. Ai, que horror! Os pais ficaram, né? E não! Provavelmente ele viu cenas de sexo, ele deduziu que era o sexo anal, tá? E concluiu que era por lá que o nenê saía. Foi uma conclusão que a criança conseguiu chegar. Porque provavelmente ela teve um despertar de interesse sexual, né? Sobre o entendimento do funcionamento do sexo. Como não foi explicado, não foi orientado, ele fez uma dedução. Então, esse tipo de resposta a gente vai encontrar pela falta de orientação dessas crianças. Então, é muito importante que a gente oriente, porque para depois a gente pegar essa história e mudar isso e mostrar para a criança que não é bem assim, vai dar muito mais trabalho, vai trazer muito mais constrangimento, vergonha, do que se a gente for pelo caminho mais, né, mais de prevenção, de vamos falar sobre agora, vamos explicar o que já dá para ser explicado, vamos deixar aberto para ele perguntar a qualquer momento, a qualquer hora, para mim, para a professora, para o pai. Porque eu vejo também que isso acontece muitas vezes no contexto escolar, né? E aí, professoras, né, fiquem atentas para acolher, para receber esse momento, para despertar mesmo esse interesse, não porque você quer incentivar, sim para ensinar o correto. E quando não for possível, né, explicar, ou você acha que talvez naquele momento você não vai conseguir dar uma explicação tão boa quanto a criança mereça, seja bem tranquila de falar, olha, filhinho, filhinha, ou, né, aluno, eu vou pesquisar sobre essa sua pergunta, ou eu vou pegar o material e a gente volta a conversar sobre isso, tudo bem? Tem mais alguma dúvida? E talvez a criança pergunte mais alguma coisa sobre isso e você volta num outro momento, de uma forma bem tranquila, bem natural, sem hora marcada, sem reunião, nada disso, e entra no assunto. Então, entrando no contexto,
Ai, então eu tenho que sentar e fazer uma reunião familiar para falar sobre sexualidade? Não. Tá aí o segredo de se falar sobre sexualidade. A qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, pode-se falar sobre sexualidade. Ah, mas a gente não pode ficar falando sobre sexualidade em qualquer lugar. Se você estiver falando do ato sexual, contando o ato sexual para alguém, tudo bem, né? A nossa sociedade não é tão permissiva assim pra gente falar em qualquer lugar. Porém, se você estiver explicando uma dúvida que aquela criança teve naquele contexto, é melhor que você explique naquele momento, a não ser que não seja possível ou muito inconveniente, mas muito mesmo. Não necessariamente é o lugar ideal. Não existe, talvez, o lugar ideal, vamos pensar assim? Então, não precisa de uma reunião formal, de material formal. É claro que é legal, né? Então, tem aqueles materiais que eu já indiquei no outro livro, vou mostrar pra vocês aqui também, na outra live, perdão. Vou mostrar pra vocês também. Mas tem muito material na internet, muita coisa na internet que consegue mostrar o corpo da criança através de desenho, que você pode ter acesso e isso, deixar esse material separado de repente quando a criança perguntar, ou não. Quando ela perguntar, você pode entrar no computador e pesquisar. Ou para quem gosta de se preparar, comprar um material, um livro que fale sobre isso, tá? Fica aí à disposição o que vocês acharem melhor. O que não pode é esperar uma reunião familiar ou uma conversa séria no quarto fechado, porque quando chega nesse ponto, infelizmente, é porque a educação sexual falhou e o que está acontecendo é uma conversa constrangedora de duas pessoas que não gostariam de falar sobre o assunto, uma criança e um adulto. E aí outra coisa que me perguntaram, então, né, a questão de falar cedo, sim, a questão de falar sem ser um contexto, né, todo estruturado para aquilo, em qualquer situação, em qualquer momento, sempre que for possível. Outra questão é que a gente ainda tem essa diferença de gênero, né, que é menino falar com o pai, né, ou melhor, o pai ensinar o filho e a mãe ensinar a filha. Por quê? Por que precisa ser assim? Qual a diferença do seu conhecimento do corpo humano feminino e do corpo humano masculino? Você não sabe falar? O que você não sabe explicar? Você não sabe explicar algo muito específico para sua filha, você papai? Você, mamãe, não consegue explicar algo muito específico para o seu filho? Por quê? Só porque você não tem o mesmo membro que ele, porque é diferente? Não, isso é totalmente errado. Por isso tem que ser algo natural. Deve-se falar em qualquer local e para qualquer sexo. Sejam para o filho, para a filha, para o aluno, para a aluna. Então as professoras só vão poder ensinar para as meninas. Os meninos devem aprender em casa. Não, engano nosso achar que sexualidade tem que ser dita pelo mesmo sexo. O que pode sim ser mais favorável é quando a gente fala especificamente de sexo para adolescentes, tá? Não tô nem falando agora de pré-adolescente, tô falando de adolescentes que já estão no processo de iniciação da vida sexual. Ou eu atrasei e já iniciaram, né? Eu perdi a hora de orientar e já iniciou. Nesses dois processos que a gente está falando aí sobre o ato sexual, sobre camisinha, sobre filho, sobre prevenção de doenças, algo mais específico, mais concreto para essa fase que os adolescentes, né, já entendem da sexualidade e talvez já começaram os relacionamentos e em algum momento, mesmo os pais não querendo, vai iniciar a vida sexual e aí sim, talvez nesse momento e não necessariamente nessa hora, fique um pouco mais fácil para esse pai falar com esse filho e essa mãe falar com essa filha, mas não necessariamente. Eu só tô dizendo que pode ser, mas não necessariamente, tá? Você, mamãe, quer conversar com seu filho, se sente mais à vontade? Ótimo, perfeito. Papai quer conversar com a filha, tem mais intimidade? Ótimo, perfeito. Isso não é uma regra. Infelizmente, muitas pessoas acham que é uma regra. As mães acabam, às vezes, atribuindo essa responsabilidade para os pais para conversar sobre isso. Os pais, em contrapartida, têm muito menos habilidade para falar sobre isso e muito mais pudor para falar sobre esse assunto. Boa noite, Júlia. Bate-papo com pensamentos. E aí esse pudor todo acarreta numa desconversa, né? Porque não é uma conversa. E ao invés de gerar um aprendizado, gera só um constrangimento. Então, não necessariamente. Eu indico que aquele que tiver maior facilidade, converse e o outro, se possível, acompanhe para sentir aquilo
passar e talvez falando sobre aquilo, né, sobre aquela sensação ruim, né, de vergonha, de medo, de reação, convivendo, né, nesse contexto. Então, se a mamãe vai explicar alguma coisa, estando próximo, talvez até passe a ponto de chegar um momento que comece a explicar também. Então, é uma coisa importante. Acho que era isso que eu tinha de proposta, né, pra vocês, que foi o que eu coloquei as interrogações. Se as meninas tiverem alguma dúvida, ou se você está assistindo a gravação dessa live, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar mensagem colocando nos comentários, ou se preferir, deixar uma mensagem inbox sobre o questionamento, se for algo mais específico, e eu vou responder na medida que eu for recebendo aí. Então, o tema sexualidade é um tema muito importante de ser ensinado, de ser orientado, de ser trabalhado no dia a dia, na rotina, com naturalidade. Quanto mais falarmos sobre sexualidade de uma forma natural, menos curiosidade, menos instigados eles ficam e mais atentos eles ficam àquilo que a gente já falou na outra live, que é o comportamento de prevenção ao abuso, né? Então, ensinar a criança sobre sexualidade pode sim e previne o abuso. Para quem é da região, quem é de Limeira, mamães e papais, no dia 11 de junho a gente vai fazer no consultório, lá na clínica aqui em Limeira, né, para quem é de Limeira, uma oficina falando sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Fica o convite para todos, né, quem não puder participar, tem um vídeo que eu postei na semana passada, né, repostei, que já tinha feito há um tempo, falando sobre esse assunto. Entra lá, assiste o vídeo, né, na página da Psicosaúde Saber, da qual você tá vendo esse, pergunta, tira suas dúvidas e vamos ensinar as nossas crianças. Para a próxima semana eu já quero deixar um convite. Vamos falar sobre sexo e não sobre sexualidade. Então, pré-adolescentes e adolescentes, como eu falo sobre sexo? Meu Deus, como eu vou conseguir falar sobre sexo com meu filho? Tá? Então, na próxima semana, na terça-feira, no mesmo horário, a gente vai estar aqui para um novo encontro. Eu espero vocês para a gente falar sobre sexo. Aí sim, vamos falar sobre sexo e não sobre sexualidade apenas. Gente, uma boa noite, uma linda semana. Obrigada pela presença de todos. Agora voltei com tudo nas lives, depois de mais de um mês sem a voz, né? Sem a possibilidade de apresentar, tendo que resguardar a voz para outras questões aí, consegui retomar e tô muito feliz aí de poder passar essa mensagem, essa orientação para vocês. Gostou dessa live? Entra na página da psicosaudesaber.com.br, lá tem mais vídeos sobre outros assuntos, orientações de pais, vídeos sobre assertividade. Também tem o nosso canal no YouTube com o mesmo nome, Psicosaúde Saber. Muito obrigada, boa noite, beijo, tchau, tchau!